Ele teve a experiência. E se a experiência não for boa, ele não vai comprar. Sim. E aí, isso se aplica a todos os segmentos. Então, acho que todo empresário, todo líder de varejo tem que estar pensando assim, como eu gero uma experiência para o consumidor, para ele ver o valor agregado do meu produto, do meu negócio, do meu serviço, né? Para ele se encantar e ser meu parceiro, não só hoje, mas sempre. Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Pod do Varejo. Esse momento que a gente para conversar um pouco, para afiar o machado, para a gente se qualificar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa absolutamente incrível que está transformando uma empresa. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa conversa com o Fábio. O Fábio Rotti, ele é hoje CEO da Sincasec, que é a maior rede de lavanderias do mundo. E aí, mais de 2.000 unidades espalhadas aí em 30 países. E ele está com um super desafio de liderar aqui no nosso Brasil de meu Deus, essa grande companhia, né? Deve ser sempre um desafio adicional explicar para os franceses todas essas idiosincrasias, né? Todos os nossos detalhes do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse papo e já de pronto, Fábio, eu queria saber isso, queria um pouco saber do Fábio atrás do crachá, né? Contar um pouquinho a vida desse gaúcho que tem feito história no franchising. Eu sei da tua boa reputação no Boticário, que foi algo incrível. Também na Pearson foi algo que o pessoal sente muitas saudades. Quem fala sobre ti no mercado diz, poxa, esse é o cara que eu queria do meu lado. E a gente tá aqui contigo do nosso lado, é a nossa chance de a gente aprender muito nesse pod do varejo. E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho quem é esse gaúcho determinado que tem feito tão bonito no franchising, nas empresas ligadas a isso nos últimos anos. E queria que também tu emendasse nessa resposta falando um pouco da Sincasec, como é que tá essa empresa incrível no Brasil, essa transformação imensa, como é que está o nosso momento atual? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente fazer esse bate-papo aí bacana, para falar um pouco de franchise e os desafios que nós temos no nosso dia a dia. Bom, Fábio Rotti é um gaúcho, como você falou, nascido lá no Noroeste gaúcho, em Cruz Alta, mas passei basicamente a minha vida ali em Porto Alegre região, onde iniciei minha jornada profissional. São um pouco mais de 30 anos de mercado corporativo, dos quais 20 anos aí dedicados ao franchise, em segmentos diversos, né? De telecom, com a Telecom Itália, por exemplo, passando por Boticário, cosméticos, alguns anos, concorrente do Boticário na época também. Depois educação, com o grupo Pearson, Wizard, né? Wizard Idiomas, até chegar na Sincasec hoje, na 5ASEC aqui no Brasil, né? Porque as pessoas, só uma curiosidade, um parênteses, as pessoas, muitos clientes chegam na loja, mas como é que pronuncia o nome de vocês? Sim. 5ASEC, Quinta Sec, 5ASEC, 5ASEC, Sincasec, dos mais diversos. Então, assim, como é uma empresa francesa, sua origem saiu da França, lá em Marseille, em 1968, obviamente é Sincasec, numeral 5 e tal. Nós estamos no Brasil, então fique à vontade, é 5ASEC mesmo. 5 Todo a 7. mundo pode ficar à vontade. E uma outra dúvida dentro desse parênteses que eu estou fechando aqui, é por que o 5, né? ASEC. Legal. As pessoas perguntam muito, não, por que o 5? Porque o Roger Chavanon, que foi o fundador da marca, na época, trazendo o conceito da limpeza a seco, que ainda não era disseminado, ele trouxe máquinas da Itália para a França. Ele tinha muita tinturaria, como assim, com uma tabela extensa de serviços, de preços, era até confuso para a época. Ele falou, não, eu vou simplificar a vida do cliente. Então, eu vou pegar os 5 principais serviços com 5 principais preços na limpeza a seco. Por isso, 5ASEC. Cara, puxa, aprendi. Nem imaginava. Olha que interessante. Exatamente. Fechando parênteses, então eu desenvolvi a minha carreira, né? E entrei no franchise meio que por acaso, porque eu tenho uma formação financeira, sou formado em ciências contábeis, me especializei em controladoria, auditoria, etc. E um dia lá na TIM, né? Na Telecom Itália, eles estavam desenvolvendo os canais, os dealers, que são franqueados, os canais indiretos, tinha um canal direto, que são as lojas próprias, né? E o canal direto, que são os franqueados.
E um dia conversando com o head lá da operação, eu falei, pô, eu tenho interesse em trabalhar com esses caras, porque eu vejo tanto problema. Os caras são tão bons comercialmente, mas falta um pouquinho de gestão, falta um pouco uma ampliação da visão sistêmica desses caras, etc. Eu acho que eu poderia contribuir. Os caras, não, nós queremos te levar para a holding lá no Rio, que a sede era lá. Vai dar um passo atrás, eu vou, que eu quero aprender nessa parte comercial. Amanhã, depois, quem sabe, vou ser um diretor mais completo. Olha. Não só com uma visão financeira, administrativa e tal. Aí, relutando um pouco, eles concordaram, porque nenhuma empresa pode reduzir salário de nenhum colaborador. Sim, né? sim. Então, a gente pôde muito negociar, eu fui para a função, e aí eu me apaixonei, né, pelo modelo e não saí mais do franchise. Olha só. Né? E pegamos uma região, e a minha tese foi comprovada, pegamos uma região que tinha grande problema de sellout, né? E eu comecei a trabalhar primeiro a cabeça, tem que ser top-down. Se o líder não está direcionado, a equipe não vai, né? A equipe é espelho do líder. A gente começou a fazer esse trabalho do pessoal, de trabalhar melhor a gestão, a governança, ter um planejamento desde a ação comercial até a parte de administrativa, financeira, de back-office, etc. Poxa, em um ano a região que era pior, que eles me deram a pior, já que você quer, né? Sim. Prova que você pode fazer, foi a melhor, foi a destaque. E assim foi, e eles gostaram do modelo, depois o perfil dos executivos começou a mudar. Não por tanto um foco comercial, mas mais generalista. Né? E que deu certo para aquele período. Né? E aí depois o Grupo Boticário, enfim. Bom, e aí, então, acho que respondi a primeira pergunta, né? A segunda você falou em relação a 5 a SEC. Isso. Então, eu cheguei no grupo em 2016, a convite dos franceses, porque eles queriam dar um giro de 180 graus na marca no Brasil. Ela estava enfrentando uma série de problemas de governança, propriamente dito, que obviamente impactou nos franqueados. Então, trouxe algum tipo de insegurança, alguns problemas mais específicos. E então o desafio era, primeiro, pegar essa grande locomotiva, trazer de volta para os trilhos, ok? E voltar a crescer no Brasil, porque ela estava nos últimos anos andando de lado, um pouquinho para baixo. E já era, assim, com a SEC ela se tornou referência desde que chegou no Brasil, em 94, né? Com o Master da época, ela expandiu muito rápido, ela trouxe a limpeza seca que não existia no Brasil, uma tecnologia diferente, né? E em algum momento ali da sua caminhada ali, ela se perdeu um pouco. Então, era trazer esse negócio, pacificar a rede e voltar a crescer. Voltar a crescer. E aí nós fizemos uma análise realmente profunda, né? Deu uma anamnese, assim, como é que está a estrutura hoje, quais são os gaps aqui que nós temos que solucionar de curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, qual é a nossa capacidade de execução, porque você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que priorizar. Alinhar expectativas, mostrar um plano robusto da retomada desse crescimento para os franqueados, para o conselho de franqueados, para os comitês, que o franqueado precisa confiar no franqueador. Sim. Se não confiar, primeiro passo. Não adianta. Você tem que ter essa proximidade e tal. E você tem que quebrar alguns paradigmas também. Né? Porque se você também for extremamente democrático na situação, não dá. Também não vai dar certo. Né? Algumas coisas tem que ser no top-down mesmo, porque depois eles vão reconhecer que aquilo era importante. E algumas coisas você pode negociar. Né? Educar filho, né? Não é do jeito que eles combinam. Isso. Tem que ser o melhor. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, quando eu cheguei na marca, numa das reuniões com o Conselho de Franqueados, eu fui ver o pricing deles. Sim. E eu mandei fazer um estudo de análise de rede de toda a rede, para saber como é que estava o nível de lucratividade da rede, a taxa de lucratividade deles, como é que estava o peso operacional, ou seja, nossos insumos estavam, o CMV deles, como é que estava composto, como é que estava as despesas. Então, eu queria entender, geral, né, a situação. E nós vimos que a lucratividade estava abaixo do desejado, como média. E a gente foi entender alguns fatores. Primeiro, parte culpa da franqueadora, no sentido de negociar bem com os fornecedores os insumos. Então, estava meio que acomodada a situação. E parte culpa dos franqueados, que achavam que tinha que brigar por preço. Eu falei assim, gente, isso aí é um mar vermelho. Assim, a SEC não vai brigar por preço. E nesse momento, cada franqueado fazia o seu preço para o mercado. Não, existiam 3 tabelas de preço. Ah, entendi. Uma mais low e uma high. E eles usavam sempre cada um escolhia a sua. Mas a grande maioria, 80%, estava na mais baixa.
ok? E um detalhe mais preocupante, há 4 anos que nem a inflação repassava. Ai. O que acontece? Você tem inflação, tudo sobe, energia elétrica, e foi um período da crise hídrica em São Paulo, o Brasil Sim, deve recordar isso. lembro. 2015, 16 ali, Sim. crise hídrica, bandeira vermelha de energia. Então, assim, tudo subiu muito, né? E você não repassa nem a inflação. Aí, funcionário, o custo de mão de obra, etc, etc. Eu falei, gente, olha só, nós temos que repassar o preço. Não podemos fazer tudo de uma vez só. Também não podemos assustar o nosso consumidor. Mas você tem que entender a diferença entre valor e preço. Sim. Assim, com a SEC não vai brigar por preço, vai entregar algo de valor para o consumidor. E quando o consumidor percebe esse valor e essa diferenciação, o preço é secundário. Sim. Sim. Né? Não que não seja importante, mas ele é secundário. Então, estava querendo brigar com concorrentes que nem a tecnologia nossa tinha. Nem a qualidade da entrega tinha. Tinha bastante coisa para fazer, hein? Tinha muita coisa para fazer. E aí, nesse ponto, eu mostrei para eles, olha, pessoal, vamos fazer essa estratégia aqui, vamos lançar alguns produtos novos, também, a inovação estava zero naquele período, né? Mostramos um plano robusto. Eles ficaram meio assim, eu vou dar, inclusive, a possibilidade de quem acreditar no que eu estou falando, de a gente fazer o reposicionamento tal data. E quem não acreditar, fica como está e espera 3 meses, não vou mostrar os resultados. Porque qual é o medo? Se eu repassar preço agora, eu vou perder cliente. Sim. E o teu foco para não perder o cliente é encantar o teu cliente. Sim. É diferente. 70% dos franqueados acreditaram nesse primeiro momento naquilo que eu falei e fizeram a questão da reforçar o treinamento de atendimento, ter uma visão mais comercial, né, de Focado lançar o produto novo, né, foi na época que nós lançamos a bag, né, nossas bags, e reposicionar os preços. Bom, passados 3 meses, eu fiz uma reunião, uma live com todo mundo para mostrar os números. E reunião do conselho também fiz antes. E mostrei. Aqueles franqueados que fizeram aquilo que a franqueadora orientou, discutiu com eles, inclusive em comitês, eles não só cresceram financeiramente, como cresceram em volume de peças, porque se você repassa, pensa, cresci em faturamento, mas sabe que eu cresci em mais venda de produtos? Sim. Crescemos os dois. Mais peças processadas, mais faturamento pelo repasse e por ganhar mais clientes, também a base de clientes aumentou. Enquanto aqueles que duvidaram, não fizeram, não só perderam faturamento, como perderam clientes e volume. O que aconteceu? Todo mundo foi para o modelo. Nunca mais questionou a estratégia de price. Pelo contrário, agora eu tenho que segurá-los, de assim, não, e aí, vamos dar uma major. Não, calma. Todo o preço tem uma elasticidade, tem um price point, então nós estamos segmentados aqui. Enfim, todos esses, só para finalizar a resposta que foi longa, porque eu gosto de falar, já deu para perceber, né? Passados os 2 primeiros anos, voltamos essa locomotiva de volta aos trilhos, apaziguamos a rede, o engajamento cresceu sobremaneira, a avaliação interna da franqueadora, não estou nem falando de selo de excelência, que no ano que eu cheguei, nem ganhamos. Não ganha, eu lembro. Nem ganhamos, né? E depois de lá não perdemos mais nenhum, certo? E eu falo, para quem não sabe, o selo de excelência que a ABF concede às franqueadoras são bem avaliadas. Que é uma percepção do franqueado. Do franqueado em relação. Então, não é do mercado. O franqueado, não é o franqueador dizendo se merece ou não. O franqueado é o franqueado que diz. Exatamente. E aí nós conseguimos trazer, então, essa locomotiva de volta e voltamos a crescer. Que legal. Nós estávamos aí, chegamos a atingir na época, no ápice, 420 lojas, mas por esses problemas reduzimos para 380 quando eu cheguei. E hoje já estamos chegando a quase 600 operações. Então nós voltamos a crescer de novo, expandir. E é uma das maiores operações fora da França? É a maior. É a maior. A França está em segundo lugar. A maior operação da marca no mundo é no Brasil. É maior que na França, inclusive. Maior que na França. Mais do que o dobro do tamanho. Olha só, que impressionante o trabalho. E uma coisa, eu queria fazer um parêntese aqui, que quem está nos ouvindo, não vai ser um parêntese muito longo, mas existe ainda uma ideia de associar a lavanderia a luxo, né? Poxa, o cara que realmente pode, deixa seus produtos, o Brasil lá com talvez ao redor de 5%, né, das pessoas economicamente ativas usando o serviço de lavanderia. Quando tu vai para outros mercados mais maduros, Europa, Estados Unidos, 6, 7 vezes isso, né? 30%, 35%. E eu queria conversar contigo um pouco sobre isso, né? O pessoal associa ir à lavanderia com gastar mais.
E é exatamente o contrário, né? Isso, além de ter todo o aspecto da sustentabilidade e da durabilidade da roupa, Uhum. mas economicamente, só o viés econômico é realmente, vocês já devem ter feito esse estudo, eu estou fazendo uma pergunta aqui meio, né, é mais barato lavar as roupas, as nossas roupas, os nossos ouvintes, em lavanderia do que em casa? Não só é mais barato, como é mais sustentável, Sim. falando em termos de meio ambiente. Sim, é verdade. Porque essa foi a primeira conta que eu fiz, Guga, quando eu vim para a Cinquasec. Eu digo, por que deve ser um apelo à lavanderia? Ou é só para roupas especiais? É só para aquela roupa que eu não consigo Sim, porque em lavar em tecido casa? especial, a Sincasec é super reconhecida, né? É seda, É. linho. Ah, eu quero lavar aquele edredom que é de penas de ganso, não sei do que, papá. Se eu lavar em casa eu vou estragar. Então levo na 5 a sec. Ok, nós já somos uma referência para qualquer tipo de marca especial ou marca cara. Vou dar um exemplo. No nosso franqueado de Balneário Camboriú, o Marcelo, que deve estar nos vendo e nos escutando, ele bom, Camboriú você sabe que virou uma meio que Sim, espécie de Dubai sim, brasileira, sim, sim. né? Agora está espraiando ali para espraiando é um termo gaúcho, Brava, né? é. Mas é para Itapema, aquela Itapema, região ali é. tá, ou seja, os prédios enormes e tal. Os caras chegam de Ferrari lá para largar as roupas especiais. Pô, outro dia o franqueado ligou para o nosso instituto, que é para ajudar os franqueados dúvidas de como processar uma roupa, muitas vezes se tem uma peça desconhecida ou um tecido novo. E o cara, eu recebi uma jaqueta que custa R$ 60.000 da Louis Vuitton. Realmente, se entrar no Google, nós olhamos lá. O que eu faço aqui? Tem umas características aqui que não pode passar o ferro, não sei o que, nós orientamos e tal. Então, olha só, o nível de peças que se Sim, recebe. sim. Peças especiais. Só que a 5SEC é muito mais acessível do que isso. Todo mundo que está nos... Eu garanto para você, todos que estão nos ouvindo nesse momento podem acessar, porque, claro, peça especial tem um valor diferencial, mas a peça nossa comum do dia a dia tem outro valor. Então, é uma coisa fixa, Sim, para flat, esse do né? dia a dia é melhor, é mais economicamente melhor eu Melhor. lavar em lavanderia. E aí, voltando da conta, uma conta que nós, brasileiros, infelizmente, nós não somos educados financeiramente desde pequenos. Foi por que vale a pena? Comecei a fazer conta. Por exemplo, quanto custa as minhas roupas em média eu compro, né? Você sabe onde compra suas roupas, você sabe o valor que você pagou, etc e tal. Porque a roupa tem depreciação, ela desgasta. Assim como um equipamento, um microfone, o computador vai ficando obsoleto, porque vai vindo novos, ele vai ficando perdendo uso, a roupa é a mesma coisa. Você vai lavando, ela vai esmaecendo, ela vai esgaçando, ela Sim, vai não sei o quê, sim, né? Mesma coisa. Então, ela tem uma depreciação, tem uma taxa de depreciação, certo? Se você vai lavar em casa, você não vai lavar só com água. Você vai ter que sim, comprar um insumo químico, lá, o sabão, o amaciante, sim. o alvejante. Você vai ter que... Só que quando a gente vai no mercado, você separa o que é produto de limpeza, de lavar roupa, do Não, que vai, vai na conta do vai na conta, supermercado. Aí você diz, sim. nossa, o mercado aumentou, aumentou. Mas sabe que foi tudo alimento que aumentou? Que também aumenta. Mas vai ver quanto custa um produto. Quem faz as compras sabe o que eu estou falando, que não é Sim. nada barato, né? E o custo ambiental, porque isso que você lava em casa cai aonde, E né? economicamente, Fábio, nós poderia falar numa economia de quanto De, quando eu... de 30% a 35% do teu orçamento doméstico. Eita, Sem nós. falar de prolongar a vida útil do tecido até quase 10 vezes mais. É. Não que ele vai aumentar a vida, mas vai desgastar 10 vezes menos, E não, isso é né? verdade. Eu só lavo as minhas coisas em lavanderia, né? Não uso. Não, e depois que eu descobri isso, eu era um consumidor, eu era cliente já da 5SEC, mas só levava o É, terno, sim, o vestido, aquela cachemira da sim. esposa, aquele negócio e tal. Depois, hoje eu lavo tudo. 99,9 vai para a 5SEC processar, porque economia para o meu bolso. E outra coisa, hoje se fala muito em tempo. Sim, Se você às vezes erra um caminho nesse trânsito aqui de São Paulo, o que acontece com o teu tempo? Às vezes perde 20 minutos para fazer uma volta de menos de 1 quilômetro. é verdade. Então, o tempo É é um verdade. recurso escasso que você tem que administrar ali bem, né? Então, o que as pessoas estão buscando hoje, otimizar seu tempo, ganhar praticidade, não só economia, mas praticidade, conveniência. Imagina para quem organiza, se é o homem, a mulher, não importa, mas se você recebe a roupa já pronta para o cabide, ou seja, aquilo que tem para o cabide já está no cabide, aquilo que tem que ir para a gaveta já está dobrado, É, etc. Prontinho. não Não tem tem coisa preço. melhor. Não tem preço. E aquela macieza, É, aquela textura que só uma lavandeira profissional, como assim com a é, tem capacidade para fazer. Mas aí uma dica para quem está me escutando, de fazer o meu merchan aqui, evite imitações. é. Porque lavanderia pode botar um nome igual para todo mundo, mas são poucas no Brasil que tem realmente tecnologia que nós temos, equipamentos com programações que nós temos, que às vezes a máquina até é igual, mas cada máquina tem um nível de Sim. programação, que aí entra o teu know-how e a tua tecnologia.
Então, cuidar para não comprar gato E por também lebre. o produto que está sendo E o utilizado produto ali, que né? está sendo utilizado ali. É. Exatamente. Muito legal. Fábio, eu queria te perguntar, existe aí um movimento dos condomínios, né? Enfim, todos os prestadores de serviços estão atentos a isso. Tem aí esse movimento também da Live Pop, né? Que eu acho que é algo que também entra com a lógica de autosserviço. E eu queria ouvir um pouco qual é a tua percepção disso, né? Do crescimento que vocês estão planejando daqui para frente. Quanto que é da 5ASEC clássica, né? E quanto que é do movimento um pouco mais voltado para autosserviço? Eu queria entender um pouco como é que está isso e se esse autosserviço realmente, esses condomínios grandes, é um foco de atuação, é através de franquia também. Eu queria entender um pouco esses dois canais que Certo. vocês atuam. Bom, diferenciar um pouco, nós temos duas marcas, como você citou aí, né? Nós temos a 5ASEC e nós temos a Live Pop by 5ASEC. A Live Pop tem no mundo inteiro ou é só no Não, Brasil? foi uma iniciativa nova. É uma marca mundial, que Aham. ela vai. Ela está começando no Brasil, mas ela vai para fora. Olha, iniciou Então, pelo nós Brasil. começamos o ano passado, foi uma ideia nossa. Nós desenvolvemos todo o brand da marca, o conceito, qual o público-alvo de cada marca, fomos nós que desenvolvemos. E a franquia também. Franquia também, tá? E desenvolvemos, foi um pouco custoso, porque foi final de 2019 nós queríamos ter lançado, mas daí a França ficou na dúvida, será que não vai competir com a 5ASEC, será que não vai canibalizar? Então os franceses são mais conservadores Sim. nessa análise, mas a gente conseguiu mostrar para eles, né, alguns estudos que nós fizemos e tal, então firmamos aqui, começa no Brasil, e eles estão muito surpresos com o primeiro ano, nós lançamos a marca, entende? No primeiro ano já com 40 operações. Em 19, chegou a lançar em 19 Não, mesmo? não, não. A ideia. A ideia era, mas nós lançamos oficialmente em janeiro do ano passado. Ah, Fez um olha. ano agora. Né? Eles ficaram muito surpresos, porque um ano, 40 operações. E são Né? os mesmos franqueados que tem, às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Porque também tem franqueados nossos reticentes. Será que não vai canibalizar com a 5ASEC? Não, Sim. olha só. Primeiro é o seguinte. A 5ASEC ela foi desenhada para um pool de serviços que uma Live Pop não vai entregar. Então, por exemplo, as pessoas acham que a lavanderia às vezes é só lavar, secar e passar. Não, a lavanderia 5ASEC é muito mais do que isso. Nós temos um serviço, por exemplo, que chama Apré, que vem do francês, mas é um revitalizador. Então, você tem uma camisa, por exemplo, a sua camisa aqui tem cores fortes. Ela começa com o termo da clara esmaecida. Aí você pede um serviço adicional do Apré, ou é ofertado para o cliente, ela vai recuperando a tonalidade. Ou seja, prolonga a vida útil. Né? Além de prolongar também efeitos de passadoria, enfim, tem outros benefícios. Então tem uma série de serviços, vamos dizer, de concierge dentro da marca que a Live Pop não oferece, porque a Live Pop, o conceito de autosserviço você mesmo faz, você mesmo lava, separa, você põe na secadora, tira e vai passar em casa, porque não tem passadoria dentro do autosserviço. Sim. Né? Então são conceitos e públicos diferentes. Também o público da 5ASEC é um público que já está no mercado de trabalho, já tem uma estabilidade financeira, etc. Então ele precisa ter essa conveniência, essa praticidade. O marido, a esposa trabalham, então, sabe, não tem aquela coisa, então não quero pagar uma diarista para fazer isso, porque a diarista você paga por hora. Então ela vai lavar, passar em casa, é aquilo da economia que nós falamos, vai ser mais caro. Vai botar na né? conta. Então usa ela para fazer a limpeza doméstica da casa, ou cozinhar, enfim, o que seja. E o público da Live Pop é um público mais democrático, é um público mais jovem, né, que ele trabalha, estuda, está dividindo com um apartamento o espaço com alguém, a grana está um pouco mais curta, então ele mesmo quer processar, então tem um custo mais reduzido, né? Então, para outro público. E você falou da questão dos condomínios. Outra coisa, dentro da verticalização das cidades, é que você constrói espaços que muitas vezes nem tem mais a famosa área de serviço. Não tem mais. Aí se compartilha. Só que a ideia é muito boa, mas muita gente tem enfrentado, e eu converso com pessoas em condomínios que tem a lavanderia compartilhada, que às vezes é o próprio condomínio que monta a lavanderia ou pega um parceiro para montar a lavanderia. Sabe o que tem acontecido? Que eu tenho ouvido de alguns moradores desses condomínios? Poxa, eu moro lá no 13º andar, eu pego minhas roupas, eu desço o elevador com minhas roupas. Aí chego lá, fila, ocupado, chave, não sei o quê. Papá. Ah, não, cansei. Vou para 5ASEC, vou procurar uma autosserviço. Tem que dar para um especialista. Tem que ser.
Exatamente. Isso serve até para material de manutenção. O pessoal diz, eu boto lá para compartilhar uma furadeira, não funciona. Bota lá uma mini casa do construtor que daí funciona. Isso. Tem que ter um dono. Exatamente. Então, assim, não tem dado muito certo e tal. Claro que a gente tem também a operação de autosserviço dentro de condomínio, mas não é nosso foco principal. Nosso foco principal é que as nossas lojas de autosserviço, por exemplo, a Lave Pop, elas estejam perto desse público, dessas verticalizações, mas que ofereça essa demanda livre, que o cara não precisa ficar lá tanto tempo. E se por exemplo, a loja estiver transbordando, e ela, muitas operações são 24 horas também, então o cara só bota uma máquina a mais, vai atendendo o público dele. Então, é tranquilo. Não, e faz todo sentido. Definitivamente não são nada concorrentes, né? Um público é aquele que vai fazer, vai tá lá, vai investir tempo nisso, outro é o que não tem esse tempo. Não tem esse tempo. Que o seu tempo vale mais do que isso, exatamente. Né? Então, pô, é uma... E aí, esse crescimento que tu tá prevendo para esse ano, ou para os próximos anos, ele é balanceado entre as duas categorias? Nosso crescimento, para esse ano, por exemplo, a gente vai crescer exatamente a mesma porção 5ASEC e Lave Pop. Exatamente. Por quê? A 5ASEC se caracterizou os primeiros 20 anos da existência. Aliás, esse ano nós completamos 30 anos de Brasil. Olha! Estamos de aniversário esse ano. 30 anos de Brasil. Estamos uma campanha promocional para todos os nossos consumidores. Tempo no mundo? No mundo, de 68, nós já estamos aí 57. 55. 56 anos. 56 anos. 56 anos. Né? E mais 30 de Brasil. E temos uma campanha aí, 30 anos, prêmios para os consumidores. Segundo semestre agora vai ter carro elétrico. Enfim, a gente sempre faz uma coisa bacana. O aniversário é nosso, mas o presente é do nosso cliente. Claro, muito bom. E eu estava falando do da crescimento. Quantidade do crescimento isso, das duas marcas. Das duas marcas. Porque, como eu estava falando, a 5ASEC ela cresceu muito no Sudeste. Nós foi de São Paulo para o Brasil e capitais. E nós flexibilizamos o modelo 5ASEC, que era muito caro, porque antes, quando eu cheguei em 2016 para botar uma 5ASEC, o investimento era de 700 mil. Então, a primeira coisa foi eu trabalhar o conceito de loja, e nós baixamos, em 2017, já baixamos para 500 mil. E hoje? E se mantém. Nós conseguimos manter. Né? A loja é padrão, mas nós temos modelos de loja que partem de 200 mil reais. De 5ASEC? De 5ASEC, que é a 5ASEC Express. Né, para cidades menores, que você diminui o payback de investimento. Então, nós ficávamos muito, muito restritos a cidades de 500 mil para cima. Só que eu tenho cidades como Criciúma, nós temos uma loja própria lá, que tem menos de 300 mil habitantes, e cabe uma 5ASEC. 300 mil já cabe, essa Express. A Express, a partir de 130 mil, cabe. Já cabe. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Sinop, lá no Mato Grosso. Sinop tem menos de 150 mil, e a nossa loja, a loja de Sinop está entre as 10 lojas que mais faturam no Brasil. Só para você ter uma ideia. Olha só. Só para você ter uma potencial. Ideia. E o payback desse negócio hoje em tempo? Como tem vários modelos, mas eu vou te dar uma média, tá? Ele vai variar ali de 26 meses. Bom, hein? Tá? Parte disso aí, até 42, porque eu falei, depende claro. do investimento inicial ali. Tá? Mas a média tem dado 32 meses por aí de payback, o retorno, né? O payback do investimento. E isso é clássico no franchising, né? Casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Quer ver franqueado feliz, é franqueado que tem resultado, né? O resto se constrói a partir daí, né? Tanto que os franqueados que nos procuram hoje, assim, mas como é que é a rede e tal? Bom, nós temos um franqueado que está conosco desde que iniciou, 30 anos, franqueado de 25 anos, franqueado de... Na COF ele recebe a lista dos franqueados, é só você bater um papo com os caras, eles vão dizer, né? E esses franqueados mais antigos, de 25, 30, estão ansiosos esse ano, né? Porque 30 anos de Brasil e ficar tanto tempo. Nós estamos com um programa de sucessão. Inclusive, porque tem franqueados que já estão na segunda geração. O Boticário tem feito isso também, né? Porque eu aprendi lá isso. Mais longevas, tem que se preocupar Exatamente. Mesmo. Eu aprendi isso lá no Boticário e fazendo benchmark positivo, a gente também fazendo aqui na 5ASEC. E, Fábio, me fala um pouco sobre tecnologia, né? Hoje a gente tem várias alternativas aí, né, para um mundo cada vez com menos tempo, né? O cara quer deixar num lugar, fazer um click and retire, né? Quer ter um lugar lá, um locker para poder deixar, ou parceria com outras redes que podem receber o produto. Um pouco dessa, se tem uma maneira de o cara agendar isso, retirar, né? Como é que vocês estão se
preparando ou já estão utilizando esse mundo híbrido, onde o físico e o digital passam, né, como uma coisa só? Eu acho que é fundamental, né? E não é excludente, não são excludentes. Sim. Acho que você tem que trabalhar o on e o off juntos, de formas complementares, até pela experiência do consumidor, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a digitalizar a empresa, né? Então, nós lançamos nosso e-commerce. Então, hoje, por exemplo, o nosso cliente ele pode ir na loja, no site ou no aplicativo e ter o serviço, não precisa sair de casa para ter o nosso serviço, não precisa sair do trabalho para ter o nosso serviço. Ele pode encontrar um locker nosso, né? Fazer pelo aplicativo. Alguns centros comerciais, como aqui em São Paulo, tem um locker da gente. Então, tá no trabalho, é correria, trabalho, faculdade, não tenho tempo. Então, chega no centro comercial, deixa a roupa no locker ali, cai o push lá pro franqueado. O franqueado sabe que na porta tal o Guga deixou lá a sua roupa, ele processa, blá, 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 termina, ele bota na porta, manda de volta pro consumidor, Tá ó, pronto. locker tal, porta tal, senha tal, abre lá, né? Então, a tecnologia tem que andar junto. E agora nós estamos vendo a época do IA aí, se fala muito IA, etc., e final do ano passado, a gente estava fazendo o nosso plano operacional deste ano, que a gente revisa todos os anos, etc. Falei, galera, é o seguinte, ó, aquelas coisas que são repetitivas, que não demanda de pensamento, que a gente pode ensinar, perdão, o IA generativo a aprender e trabalhar para a gente otimizar recursos. Então, em vez de usar um headcount nisso, eu uso esse headcount para outra frente que eu estou precisando, que não é diminuir headcount, pelo contrário, é alocar de forma mais assertiva a questão dos recursos. Preciso de algumas áreas aqui a gente precisa trabalhar. Vou dar um exemplo bem básico. O diretor de expansão falou, precisamos contratar mais 2 SDRs. A gente está com muito lead para atender e ela não está dando conta. Chega segunda-feira, tem 800 leads aqui de final de semana e ela tem que ligar para os caras, não está dando conta. Aí eu tinha acabado de participar de um encontro de CEOs, promovidos aí pelo SAB CEO, e lá tinha um jovem da área de tecnologia, que ele também trabalha com uma plataforma, e ele tinha SDRs. Quando ele falou o nome SDR, eu já aguçei minhas anteninhas, falei assim, deixa eu entender. Não, o IA faz todo o trabalho de SDR. Eu tenho SDR humano, porque ele tem que acompanhar o IA, mas em vez de eu ter 10 SDRs, eu tenho 2. E deixa eu ver como é que funciona. Eu criei isso aqui, eu ensinei ele, tô dando essa história, tô não sei o que, blá, blá, blá. E ele conversa tão perfeitamente com o cliente que você nem diz que não é um humano conversando. Eu quero isso para mim também. E aí nós lançamos o nosso SDR agora. E aí, ou seja, ele trabalha 24 horas, 24/7, ok? Com agilidade, mandando informações, fazendo agendamento aí com fator humano, agendamento com o consultor e tal, já entra na agenda, ele já agenda, disponibiliza o horário, fechou com o cliente ali e tal. Ele tá híbrido, já vai. Ele horas é AI que atende, horas demanda não, de 100% da parte inicial é o IA, com o fator humano lá. Até Ele fazer um transforma. agendamento com o consultor. Então, mas tem toda aquela fase inicial que ele pergunta, Sim. os modelos, ele pergunta, você recebe uma apresentação, o IA explica para ele, tira todas as dúvidas, aonde eu tenho prazo para investir, o IA faz tudo isso. Agora, aquela parte da reunião, que eu vou começar a aprofundar mesmo na análise do candidato, Sim, e do candidato no DRE do negócio, no plano de negócio, etc., aí é com o fator humano. Sim. Mas olha só. O atendimento prévio, esse por automatizado. Automatizado. Então, o que acontece? Aquela pessoa que mandava lá e ela esperava 3 dias para receber um contato, ela recebe quase que imediato e já sai com a reunião agendada. Pode ser à meia-noite. Tem gente que só tem tempo no final de semana ou à noite para pesquisar algumas coisas. Então, ela não fica sem a resposta. Sim. Né? A gente consegue administrar isso com o cliente, então ele ganha agilidade para o cliente, também para nós também é fundamental isso. Não, muito legal. Fábio, dá vontade de ficar o dia inteiro conversando contigo aqui, né? A gente aprende muito, tenho certeza que a nossa audiência está amando. Mas eu queria, indo já para a nossa conclusão, conversar um pouquinho contigo sobre o futuro, né? E a gente vive um movimento onde a gente está transformando as nossas transações comerciais, né, com os clientes em muito mais relações, né, comerciais, né? A gente passa a cada vez um momento onde as marcas tentam virar pessoas e as pessoas tentam virar marcas, né? A gente tenta criar uma relação com esse cliente, né? A gente fala aí do BFF Business, né? Eu realmente o cliente tem que olhar no meu negócio, aquele negócio que pode ser o
pretende ser o seu melhor amigo, né? Obscurado em verdade. Identificar-se. Identificar. Ser fã da marca, admirar a marca, né? E vice-versa. Uma geração Z e Alpha que não tão... que importa se aquela lavanderia, o que ela faz, que produto ela usa, como ela trata o funcionário, como que ela lida com... Essa relação de futuro, né? De estar mais pertinho do cliente, de estar divulgando melhor as boas coisas que fazem. Como é que a Singasec está trabalhando isso, né? Como tu tem alguma coisa de conversational commerce, de lidar com o teu cliente para justamente orientar ele, mesmo que não seja para ele consumir, tu tá deixando claro qual é a tua proposta de proteção de meio ambiente, como é que tu tá criando essa conexão com esse cliente que é quem vai escolher aí o asilo que a gente vai viver, né, em última análise. Como é que tá a tua relação com essa geração nova que tá preocupada além do final do mês, né? Ela tá preocupada com o final do mundo, às vezes mais até do que o final do mês. Eu vou começar te respondendo isso com um fato que me chamou muita atenção. Há 2 semanas atrás, a gente estava fazendo um processo seletivo de novos estagiários. Né? Um trabalho que a gente junto a algumas universidades, então a gente procura buscar alguns talentos para iniciar, depois tem chance de fazer carreira conosco, né? E uma das pessoas que estava disputando uma posição na área de gente, ela falou assim, ó, eu escolhi, ela já era empregada, ela já era CLT, tinha iniciado a carreira, mas ela queria entrar de estágio na 5A-SEC, admirando a marca pela sustentabilidade. Olha só. 20 anos de idade, nova geração. Aquilo me chamou a atenção, mas por que tu acha que nós somos sustentáveis? Porque eu vi o prêmio que vocês ganharam na ABF ano passado, olha só o nível da informação. Vocês ganharam o prêmio de sustentabilidade pelo plástico compostável. Olha. Não agride, a embalagem de vocês não agride o meio ambiente. Eu sei que os produtos, olha o nível de informação dela. Eu sei que os produtos de vocês são biodegradáveis. E eu falei pra minha mãe lá em casa que a gente não vai mais lavar roupa em casa, tem que usar os produtos de vocês. Para não contaminar. Fã da marca. Sim. Então ela está sujeitando a sair de um emprego, onde ela teria emprego mesmo, sairia de um salário para uma bolsa auxílio. Porque ela se identificou com a marca, com o valor da marca. Né? Então a gente não tem noção do quanto a gente atinge e impacta as pessoas com essas ações. Ele é muito mais abrangente e profundo, muitas vezes, do que a gente imagina ou sonha. Muito mais impactante. Eu já tive candidato a ser franqueado também, porque eu vi um podcast teu que você gravou lá e tal, você falou disso, me chamou a atenção e eu quero fazer parte de uma marca assim. Né? Porque isso tem sido uma preocupação nossa. Quando a gente fala em ESG, que está muito falado isso hoje, de 3 anos para cá, sim, nós já tínhamos essa visão lá em 2016, quando nós chegamos no nosso plano. Que foi a primeira mudança nossa, era o porta-ticket, que era de plástico. E nós dizemos, não, gente, isso aqui não... Depois vai fora, vai pro lixo. Vamos fazer de material... o material tem que ser de madeira de reflorestamento. Né? Então não vai agredir o meio ambiente. Deixa a roupa na loja, recebe tiquezinho, né? Então ele guarda ali com o símbolo da 5A-SEC, etc. Para não perder o ticket, para poder retirar a roupa. Isso era na época, porque a questão da digitalização não vai nem precisar disso mais. Sim. Mas isso foi a primeira coisa. E aí a gente foi trazendo só produtos e fornecedores que tivessem essa preocupação conosco, como o Cabide, por exemplo. Retornável, né? A campanha de retornar, ou seja, para ser uma economia circular, mas também o Cabide, que a gente retira lixo do oceano, plástico do oceano, e transforma em cabide, ajudando a limpar os oceanos. Então, uma série de iniciativas que vão desde a governança se preocupar com gente. A gente passou a ser uma empresa Great Place to Work, já pelo 4º ou 5º ano consecutivo, se não me falha a memória. Né? Então, as pessoas têm que se sentir bem, têm que se sentir valorizadas, né? Dentro da empresa, têm que sentir que fazem parte de um ecossistema que vai muito além do lucro. Claro que qualquer empresário visa o lucro, né? Mas tem que ser além disso. Tem que ter um propósito, que se trabalha por trás disso. Então, a gente procura trabalhar isso. A gente está aprendendo. Acho que a gente tem muito para fazer ainda, né? A gente, na caminhada, a gente tem, às vezes, um tropicãozinho ali, faz parte, mas o importante é mirar. Eu sei onde nós queremos chegar, né? Quais são as ferramentas para isso e outra coisa, eu trabalho com centenas de empresários junto comigo, que são meus sócios no negócio. Então, você tem que trabalhar a cabeça deles. Tem uns que são franqueados jovens, que já estão prontos para isso, então é mais fácil trabalhar. Outros são mais conservadores e não entendem. Então, você tem que fazer um trabalho daí também de mindset com eles, para mostrar a importância. Porque, às vezes, um
um produto sustentável é um pouco mais caro. Por exemplo, pega a plástico que eu citei antes. O plástico normal ele é bem mais barato, em termos de 20%, 25% do que o compostável. Sim. Mas qual é o impacto? Qual é a durabilidade no tempo, a sustentabilidade no tempo através disso? Então, a nossa preocupação tem sido constante nesse viés. Muito legal, que demais. Olha, pessoal, realmente, uma aula aqui, né, sobre franchise, sobre varejo. Eu tenho certeza que a nossa audiência aproveitou bastante a ideia de que essa tua fala final, né, de que as empresas que visam só o resultado terão cada vez mais dificuldade de atingir o resultado, Exatamente. né? É meio que um paradigma, né? O cara só olha para isso, só olhar para isso, dificilmente tu vai atingir isso. Agora tem que olhar para esse entorno, né? Qual é o teu impacto na comunidade? E a gente que tem viajado bastante para perceber esse novo comportamento de consumo, tem percebido que essa mudança é muito significativa, sabe? Não é mais uma falácia de tem que ter propósito. Não, não é isso, não. Tem que ter ação na prática. Tem que ter. O meu filho, que mora na Alemanha, ele optou de trabalhar na empresa que ele está agora porque ele entendia que a empresa que ele estava antes, não vou citar porque não precisa, fazia pouco pelo planeta. Mesma coisa dessa estagiária que abre mão do emprego. E para nós, para minha geração, é um pouco estranho isso, né? Tipo assim, não precisa te preocupar com o planeta, deixa que ele se cuida de ti, né? Tipo, mas não é assim que funciona a cabeça dessa geração que está drivando, né, a sociedade de consumo. Você quer ver um exemplo? O ano passado nós lançamos uma campanha comercial com uma pegada sustentável, que era a EcoBag. Tá até aqui dentro da nossa bag aqui. Trouxe para vocês. Que ela foi feita de garrafa PET. Os clientes consumiam e ganhavam essa EcoBag. E, ao final da campanha, nós plantamos 4.000 árvores na bacia do Rio São Francisco, junto com o Instituto Plantar. Então, o pessoal se encantou. Principalmente a geração mais nova. Eu vou com vocês porque vocês estão preocupados com as gerações futuras. Então, foi uma campanha de extremo sucesso. E é verdade, claro, o Brasil está aquém de outros países no que se refere a esse olhar, mas não tem outra direção. Vai se desenvolver cada vez mais isso. Então, empresas como a tua, que estão cuidando disso, certamente estão aí com um handicap de mercado, porque estão olhando para uma coisa que poucos estão. Bom, pessoal, foi incrível. A gente tem, Fábio, agora a nossa roleta do varejo, uma parte um pouco inusitada aqui, onde tu não sabe, nem eu, exatamente uma pergunta de 5 que vão cair, que a gente vai te ouvir aqui agora na nossa roleta do varejo. O desafio. Vamos ver o que vai aparecer para ti aqui, sobre o que tu vai ter que conversar com a gente. Olha lá a nossa roleta. 5 minutos de varejo. É o quadro onde você dá só uma olhadinha no que está rolando no varejo. Então, Fábio, aqui a gente quer te perguntar exatamente uma tendência para onde o varejo está olhando, né? Tem um monte de tendências, essa pergunta aqui é meio capciosa. Escolhe uma para compartilhar conosco, assim, lá como, cara, CEO dessa grande empresa, diz, cara, eu tô olhando para isso. Isso é uma coisa que tá me incomodando, essa tendência de varejo, eu tô botando atenção e foco nesse tema. Na resposta que eu vou te dar, ela não é única em si própria, porque dentro da resposta ela tem várias vertentes, que é a experiência do consumidor. Né? E existem muitas formas de você gerar experiência no consumidor. Sim. Nós falamos antes do canal físico e do canal online, né? Olha, os shops estão se transformando aos poucos, tá? Porque eu tenho filho de 28 anos, que é outra geração, diferente da minha. Ele muitas vezes ele vai numa loja para conhecer o produto, para ter a experiência, mas ele não compra na loja. Ele compra pela internet. Sim. Entende? Ele teve a experiência. E se a experiência não for boa, ele não vai comprar. Sim. E aí, isso se aplica a todos os segmentos. Então, acho que todo empresário, todo líder de varejo tem que estar pensando assim, como eu gero uma experiência para o consumidor, para ele ver o valor agregado do meu produto, do meu negócio, do meu serviço, né, para ele se encantar e ser meu parceiro, não só hoje, mas sempre. Então, e isso se aplica a qualquer negócio. Como uma loja de roupas, como ela vai gerar uma experiência? Será que, poxa, eu tenho que estar num provador
para trocar cada roupa que eu quero vestir, ou vou ter uma tecnologia que eu vejo ela para um espelho, eu olho para uma inteligência, ela me veste com as minhas medidas e já me diz o look legal ali. E eu tô falando de roupa, veja bem, né? Na lavanderia, mas a lavanderia têxtil, né? Casa um pouquinho. E aí o tempo, a experiência, eu sinto ali o tecido, eu sinto ali a qualidade dele, então, mas eu não preciso entrar num provador e ficar me despindo, colocando e tirando, Sim. colocando, porque a medida que eu entrar no meu corpo tal. Tecnologia, experiência, Sim. praticidade, venda. Então, eu acho que a tendência não tem como ninguém fugir de como, dentro do meu negócio, me preocupo em gerar uma experiência única para o meu cliente, para o meu funcionário, porque o funcionário tem que ser fã do negócio também. Como é que eu vou vender um produto se eu não acredito naquele produto? Não vende, né? Como é que eu vou divulgar ele se eu também estou achando que aquilo... Então, eu tenho que gerar uma experiência bacana, e eu acho que uma tendência de varejo é a preocupação desses empresários, dessas redes e tal, em transformar o seu negócio nesse sentido. Muito bom. Então, pessoal, esse foi mais um Pod do Varejo. Eu, Guga Esquifino, tive a honra de ser o host aqui com esse papo com o Fábio Rotti, que para mim deu uma aula de franchising, uma aula de como a gente faz para proteger o nosso franqueado, focando, drivando o franchising pelo olhar do resultado desse franqueado, cuidando da família com um negócio que realmente faz com que a família tenha a melhor produtividade daquilo que ganha com tanto esforço para poder ficar mais tempo investindo mais nas coisas ligadas com o que a gente ama e uma empresa olhando para o planeta. Isso tudo de uma empresa global, líder mundial no segmento de lavanderias, que tem no Brasil a sua maior unidade em termos de faturamento e crescimento. Uma aula aí de franchising, de economia familiar e de como efetivamente a gente pode cuidar mais do nosso planeta. Fábio, se despede da gente aqui, foi realmente muito bom ter estado contigo esses minutos aqui aprendendo sobre tudo isso. Só tenho a agradecer a vocês e sucesso para todos nós.